Meu nome é Gisele, sou da área de educação. Nós vamos iniciar em breve a sala virtual com o apresentador Francisco Lucas. E eu vou pedir a gentileza para quem está com o Waiting for Name no nome, que acesse ao seu lado esquerdo, onde tem Go to Meeting e uma seta, edite seu nome e e-mail. E aí fica mais fácil para a gente identificar na hora que fizerem perguntas também. A gente está com 2 pessoas dessa maneira. Eu vou manter os microfones fechados e as câmeras também. E aí, no decorrer da apresentação, o Vitor e o Lucas vão estar auxiliando também. Obrigada pela presença de todos. Boa tarde a todos, eu me chamo Vitor Caramba e sou coordenador da área de relacionamento com o associado da GS1. Hoje nós estaremos aqui com o Lucas, o especialista da nossa área em CNP, importação de dados. Ele auxiliará vocês, explicará bastante coisa sobre o processo de importação da GS1 Brasil, utilizando um template de Excel, como cadastrar produtos em grande quantidade ou gerar uma grande quantidade de código simultaneamente. Eu gostaria de pedir para todos que mantivessem os seus microfones e câmeras desligados durante a apresentação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem o chat na lateral direita superior ali. Podem ficar à vontade para enviar as suas dúvidas por ali. Eu estarei respondendo cada uma delas. Muito obrigado. Lucas, com você. Obrigado. Nessa tarde, de para que vocês possam também. Vocês tenham então, esse assunto que querem bastante a respeito.
nós estamos te ouvindo, Lucas. Ok. Consegue me escutar agora? Lucas, acredito que o problema é com a minha conexão, pode prosseguir. Ok. Estou ouvindo também. Então, antes de nós verificarmos a respeito desse processo de importação no CNP, nós vamos entender quem é a GS1 Brasil. Então, a GS1 é a Associação Brasileira de Automação, é multissetorial, neutra e sem fins lucrativos. Então, ela desenvolve e mantém padrões globais que são utilizados para a comunicação entre as empresas. Então, essa comunicação precisa ser eficiente. Então, a GS1 orienta nessa parte de identificação, de padronização. Então, a nível mundial, a GS1 está presente em 150 países, e ao todo nós temos 1,5 bilhão de empresas que utilizam nossos padrões nos mais diferentes segmentos possíveis. E a nível nacional, a GS1 Brasil está presente em 58 mil, existem 58 mil empresas que utilizam os nossos padrões dos mais diferentes segmentos. Vamos entender agora como importar os dados dos seus produtos no CNP. Antes disso, vamos ver o que significa o CNP. O CNP, para quem não sabe, é uma ferramenta online e gratuita para os associados da GS1. Então, por meio dessa ferramenta, é possível a sua empresa fazer toda a gestão referente aos produtos. Ou seja, lá dentro, a sua empresa vai conseguir cadastrar os produtos, vai conseguir gerar códigos de barras dos mais variados tipos, vai conseguir gerar as etiquetas, vai conseguir fazer a gestão dos produtos, vai conseguir importar, que é o tema de hoje, vai conseguir fazer a exportação dos dados, verificar quantos itens constam cadastrados lá, ou seja, vai conseguir fazer toda a administração referente à informação dos produtos nesse portal online. Vamos verificar agora o que trata-se da importação de dados. Então, vamos ver o passo a passo. Essa tela que eu deixei para vocês é uma tela somente como exemplo, mas é claro, se vocês não tiverem ainda nenhum produto cadastrado, vai aparecer aí como zerado ou algum número menor. Tá? Então, eu deixei essa tela, mas para que vocês tenham ciência de como se trata esse processo, qual é o passo a passo. Então, para poder fazer o cadastro, a importação dos produtos dentro dessa plataforma, nós temos dois meios, que é a importação de dados, que aparece ali na linha pontilhada para vocês, ali ao lado direito, e ao lado esquerdo ali como importação de dados, ou seja, as duas opções tratam-se da mesma coisa, elas vão te levar ao mesmo objetivo, ao mesmo caminho, mas nós deixamos esses dois meios somente para facilitar, para que a sua empresa possa ter uma velocidade maior, uma facilidade de encontrar essa informação dentro do portal CNP. Após essa opção, vai vir a informação já de importar dados para o CNP, e vão aparecer essas três opções para vocês. Então, planilha padrão, imagem do produto e API. Na planilha padrão, vão aparecer algumas opções para vocês, como, por exemplo, GTIM 8, GTIM 12, GTIM 13, 14 e GLN. Então, o GTIM 8 é exclusivo para produtos pequenos, onde as embalagens não suportam uma identificação comum do GTIM 13, que é o código convencional. Nós temos o GTIM 12, que é um código que identifica os produtos que circulam especificamente nos Estados Unidos e no Canadá. Nós temos o GTIM 13, que é a identificação do item comercial da unidade. Nós temos também o GTIM 14, que é para a identificação da unidade logística, ou seja, quando eu identifico uma caixa master com itens contidos, eu gero meu código GTIM 14. E temos também o GLN, que já tem a finalidade de identificar a localização física da sua empresa. Ao lado direito, nós temos a imagem do produto, ou seja, caso a sua empresa queira gerar as URLs dentro do nosso portal CNP, é possível sim. Então, basta clicar nessa opção de gerar a URL para as imagens, que o CNP já vai aparecer algumas informações para que você insira as fotos do produto e automaticamente ele vai gerar essa URL para a sua empresa e aí você vai poder dar continuidade nesse processo de importação.
E nós temos a opção também de API. Caso vocês queiram saber um pouco mais a respeito do API, basta clicar na informação de Saiba Mais, porque lá vai constar todas as informações necessárias a respeito do API, que pode ser tanto como consulta, o cadastro, o e-mail, que nós também respondemos todas as dúvidas referentes a essa questão de identificação. No processo de importação, nós temos algumas informações que são obrigatórias. Então, após nós escolhermos os tipos das planilhas, como nós vimos no slide anterior, serão necessárias essas informações. Então, não se preocupem, porque nós vamos passar por todas elas. Então, primeiro tem a opção de identificação. Em identificação, a sua empresa vai colocar a descrição do seu produto, sempre mantendo a qualidade das informações. Vai ter a opção também de foto, ou seja, colocar o link da foto do seu produto. Nós temos a parte também de geral, onde a sua empresa vai colocar a marca do produto, o idioma e o país de origem. Nós temos também a parte que pede sobre o peso bruto do produto, com a unidade de medida, e o conteúdo líquido com a unidade de medida, como, por exemplo, kg, gramas ou outra unidade de medida. Nós vamos verificar isso melhor na planilha logo a seguir. Na parte fiscal, nós temos o NCM-SEST, que são informações que vocês podem verificar com o setor contábil da sua empresa, o setor administrativo, com o contador. Então, o NCM e o SEST são informações muito importantes, porque as secretarias de Fazenda dos estados estão solicitando. Nós temos a parte também específica, que é o GPC, que é uma classificação global do seu produto. Não se preocupem, porque vocês vão verificar como vocês obtêm essa informação. E nós temos a parte final também, que é comercial, onde vocês vão inserir o país e o mercado de destino. Nessa parte de importação, nós temos as duas planilhas aqui que são mais utilizadas. Então, nós vimos anteriormente que tem alguns tipos, mas os mais utilizados são esses dois, e aí eu vou verificar com vocês como que funciona. Os dois modelos mais utilizados são GTIM 13, que é referente aos produtos, e o GTIM 14, que é referente a unidades logísticas. Então, na planilha GTIM 13, quando você clica, vai aparecer esse formato. Aqui eu já trouxe para vocês preenchido, mas eu vou explicar aqui os campos que precisam de preenchimento, que são os obrigatórios, que estão na cor cinza escuro. Então, nessa primeira coluna, vai pedir o status do GTIM. Caso vocês tenham dúvida, nós temos esses dois campos aqui abaixo, essas duas abas, que são chamadas ajuda instruções e ajuda glossário. Não se preocupem, porque essas abas são somente para nível de orientação, caso vocês tenham dúvida no preenchimento. Mas caso vocês não queiram consultar esses dois locais, essas duas abas, vocês podem posicionar, por exemplo, o mouse no campo onde está escrito ali status GTIM e as demais informações, que aparece sempre um campo de anotação, trazendo uma orientação para a sua empresa. Então, na primeira coluna vai pedir o status do GTIM. Quando eu clico na setinha lá do direito, vai aparecer as opções: ativo, cancelado, inativo e suspenso. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês com ativo. Então, eu selecionei a minha opção de ativo. Em seguida, eu preencho o meu GTIM, ou seja, o GTIM 13, o GTIM completo com os 13 dígitos. Após eu preencher essa coluna com os 13 dígitos, com o GTIM 13, pode ser que cause uma estranheza na sua empresa, nessa parte de preenchimento, porque vai aparecer como se fosse uma fórmula. Mas é importante que vocês não alterem isso, porque já está configurado dessa forma. Então, não tem nada de errado. É importante frisar isso para vocês. Até porque, nesse campo, nessa parte, vocês vão conseguir ver que tem o GTIM 13 normalmente aqui, sem nenhuma fórmula nem nada do tipo. Em seguida, nós temos a parte de descrição do produto. E aqui é muito importante que vocês sigam a orientação da GS1. Por exemplo, quando você posiciona o mouse, vai aparecer lá a ordem que tem que ser colocada essa descrição. Então, marca, nome, característica e conteúdo e unidade de medida. Então, foi como eu fiz aqui, como vocês podem ver. Eu coloquei como GS1 Brasil, suco de uva integral, 1,5 litros. Após isso, nós temos esses dois campos em cinza claro.
Esses dois campos não precisam ser preenchidos, mas caso você queira preencher, não há problema. Só relembrando, eu vou ensinar vocês aqui no preenchimento dos campos que são obrigatórios, que estão em cinza escuro. Então, passando para um novo campo obrigatório, nós temos o tipo da imagem. E aí, no tipo da imagem, como vocês podem ver, clicando ali na seta, vai aparecer foto do produto, imagem e planograma. Então, vou selecionar a opção de foto do produto, e aí, ao lado direito, logo em seguida, vou colocar o link da minha imagem. Então, colocando o link da minha imagem, eu já posso passar para o próximo campo obrigatório. Nessa informação, nós temos a parte de compartilhamento de dados. Aqui já vai preencher como sim, porque as informações já vão subir para a Secretaria da Fazenda, porque ela fiscaliza essas informações para poder validar o jeitinho, o seu código de barras. Em seguida, vem o campo de marca. Então, aqui basta você preencher a marca do seu produto, coloquei como GS1 Brasil, e aí, em seguida, nós já podemos passar para outros campos. Ao lado direito vem os campos que são opcionais, e aqui nós podemos ver idioma e país de origem. Então, o idioma, caso vocês tenham dúvida também, queiram verificar outros, tem as opções abaixo, mas nós já preenchemos aqui como português, e o país de origem como Brasil. Lembrando que sempre tem a setinha e você pode escolher qual opção pode ser selecionado, de acordo com a necessidade da sua empresa, de acordo com o seu produto, é claro. Ao lado direito, nós temos estado de origem, tipo de produto, tipo de embalagem. Nesses campos não são obrigatórios também, só relembrando, frisando aqui para vocês. E aí nós vamos para a parte de peso bruto. No peso bruto, você vai colocar o peso do seu produto. Então, por exemplo, no meu suco de uva, como eu estou dando um exemplo para vocês, vai aparecer ali como 1,85 kg. E aqui ao lado você vai colocar a unidade de medida do seu produto, do peso bruto. Aqui vai aparecer como kg, de quilograma, e vão ter outras opções. É importante frisar aqui para vocês o seguinte, o que acontece, às vezes, a pessoa pode cadastrar ali de forma rápida e coloca essa unidade de medida tudo em maiúsculo. E aí o CNP não reconhece essa informação. Então é muito importante vocês colocarem o K maiúsculo e o G minúsculo, ou seja, da forma que está, da forma que se encontra. Se vocês alterarem qualquer tipo de estrutura que já se encontra nessa planilha, o CNP vai recusar a informação e a sua importação dará erro. Então é muito importante essa parte, tanto no peso bruto quanto no conteúdo líquido também. Em seguida, vem os campos que são opcionais. E aí vem de novo um campo obrigatório, que é a parte de conteúdo líquido. Então, no conteúdo líquido, eu coloquei ali como 1,5 litro, e a unidade de medida como litro. Então, é importante aqui reforçar que o conteúdo líquido nunca pode ser maior que o peso bruto. Ele é sempre igual ou menor. Se, por um acaso, a sua empresa preencher errado, vai acabar impactando no processo de importação e vai dar falha novamente. Em seguida, nós temos os outros campos que são opcionais. E aí nós temos a parte aqui já fiscal, NCM e SEST. Então, o NCM eu preenchi aqui só para dar um exemplo para vocês, mas é importante vocês sempre verificarem essa informação do NCM, como é fiscal, com o contador da sua empresa, com o setor administrativo, o setor contábil, porque isso é importante, é um campo obrigatório. Então, o NCM contém 8 dígitos. E a composição dele é dessa forma. São 4 dígitos e um ponto, mais 2 dígitos e um ponto, e mais 2 dígitos. Acontece da empresa preencher essa numeração completa, sem ponto nenhum, ou colocar os pontos nos locais errados. E aí o CNP vai acusar erro novamente. Então, é muito importante vocês preencherem dessa forma correta. E lembrando, quando vocês posicionam o mouse, já vai aparecer a informação de campo obrigatório. E aí aparece como tem que ser preenchido. Ou seja, formato, que são 4 dígitos, ponto, 2 dígitos e mais 2 dígitos, tá? Em seguida, nós temos uma outra informação que é obrigatória, chamada SEST, que é Código Especificador de Substituição Tributária. Neste local, se a sua empresa não tiver, basta não preencher. Se ela tiver,
ela vai ter que consultar novamente o setor contábil, o setor fiscal, porque essa informação é obrigatória. Então, não tendo, não precisa preencher, porque se for preenchido, por exemplo, de forma incorreta, dará erro de novo no processo de importação. Em seguida, nós temos a informação de GPC, que é a parte específica, que, como eu disse para vocês, é uma classificação global dos produtos feitos pela GS1. Então, o GPC torna-se uma parte importante no cadastro do produto, porque as informações ficam armazenadas na nuvem da GS1. Então, os produtos que circulam em qualquer local do mundo com características semelhantes conseguem ser verificados nesse local do GPC. E aí você pode até perguntar, Lucas, mas onde você conseguiu essa numeração do GPC? Como você pode obter isso? É simples. Eu vou até encaminhar depois para vocês, até o fim do dia, o link já contendo essa informação direta do GPC para que vocês consigam consultar também de forma tranquila. Então, para ter essa informação do GPC, essa numeração, como vocês podem ver, basta você vir aqui, a parte já específica do GPC, e aí vai aparecer alguns campos que você precisa preencher obrigatoriamente. No primeiro, você vai colocar como português Brasil. No segundo, vai aparecer uma única opção, então basta selecioná-la. E a partir disso, você consegue já fazer o filtro referente ao seu produto. Então, por exemplo, como eu preenchi na planilha para vocês, consta ali o suco de uva. Então, eu venho aqui no segmento alimentos, bebidas e tabaco. Eu clico nessa opção. Em seguida, eu clico em bebidas, na parte de família. Quando eu clico em bebidas, já vai me trazer a classe. E aí eu vou clicar na opção de bebidas não alcoólicas prontas para beber. E aí, em seguida, já vai me trazer a subclasse, que é aquela numeração que vocês puderam ver na planilha. Então, por exemplo, suco de uva, eu selecionei aqui como opção suco pronto para beber, perecível. Então, basta eu clicar aqui nessa opção, copiar essa numeração, e aí eu volto ali para a minha planilha. Nós temos uma dúvida, Vitor, em relação a esse preenchimento? Lucas, essas partes que eu já tratei. Sim, nós temos algumas dúvidas que são bem legais. No caso de um produto que tenha peso variável, como que é o preenchimento correto na planilha de importação? Entendi. Nesse caso do peso variável, vai ser importante encontrar algum peso médio. Então, encontrando esse peso médio, você vai colocar essa informação na planilha e dar seguimento nela. E aí é importante, se tiver peso variável, o seu jetim sempre vai começar com 9. Tá? Então, vai vir lá 9, 7, 8, 9. E não se preocupe porque não tem nada de errado. Tá? Já é algo definido pela GS1. Então, o que acontece? Quando o seu produto tiver um peso variável, ao invés de começar com 789 ou 790, vai começar com a numeração 9. Tá? Mas é importante só encontrar um peso médio dele e informar isso na planilha e dar continuidade no processo. Então, só mostra, por favor, Lucas, onde que a pessoa informa o peso variável dentro da planilha. Ok. Deixa eu só voltar aqui. Aqui nós temos a informação de peso bruto e tem a informação aqui entre parênteses de médio. Então, caso a sua empresa queira preencher, basta colocar essa informação. Mas aí, como eu disse antes, é importante a sua empresa ter fazer a média desse peso e colocar a informação no peso bruto, porque senão o código não será gerado como ativo. Tá? Então, ele não poderá circular no varejo. Então, por isso que é importante essa informação. Mas é neste campo aqui, na parte de características, onde você consegue essa informação. E nós temos também todo o material que orienta a respeito desses campos e o preenchimento de cada um deles também, tá? Que vocês vão receber ainda hoje. Então, no caso, esse campo deve ser preenchido e apenas uma observação, o campo SEST, ele é ligado ao produto que está sendo cadastrado, né? Não necessariamente a empresa. Então, podemos ter variações de SESTs por produto. Então,
cada produto em si tem seu SEST, então uma única empresa contendo vários SESTs diferentes. Lucas, pode dar prosseguimento. Muito obrigado. Fernando. Passando nessa parte de específico, nós vimos aqui como que nós conseguimos obter a numeração do GPC, e aí em seguida vem os campos nutricionais, né? Então, caso a sua empresa aí trabalhe com, seja do setor alimentício, pode preencher esses campos aqui, mas eles não são obrigatórios. Então, basta preencher todas essas informações que são solicitadas, como referência diária, descrição de porção ou medida, a quantidade de nutriente, etc. Tá? Mas passando aqui para os campos que são obrigatórios, nós temos a última informação, que é o país de destino. Então, o país de destino já consta aqui como Brasil, e aí, caso seja um outro, basta você selecionar outra informação aqui também, outra opção que aparece na planilha para você. Então, seguindo, essa foi a forma de preenchimento da planilha GTIM 13, que refere-se ao produto. Nós temos também a planilha GTIM 14, que trata-se de unidades logísticas, como nós já vimos. Então, a única diferença é que no processo de preenchimento, a sua empresa vai ter que colocar o GTIM origem, que é este campo que aparece selecionado para vocês. O GTIM origem é sempre o GTIM 13. E nesse campo do GTIM vai aparecer, ou melhor, a sua empresa vai ter que preencher o GTIM 14. Vai ter que colocar as 14 posições aqui neste campo. E a única coisa diferente a mais também é o campo de quantidade de itens na caixa. Então, eu dei um exemplo ali, que vão 20 garrafas de suco de 1,5 litro na minha caixa, então eu preenchi ali como 20. O restante dos campos eu não vou passar com vocês, porque trata-se das mesmas informações que um GTIM 13. Então, só retomando aqui, as únicas informações diferentes são o GTIM, que é o GTIM 14, o GTIM origem, que será o seu GTIM 13, e a quantidade de itens na caixa. O restante é a mesma coisa, são as mesmas informações. Então, após preencher toda essa planilha, uma parte de, seja ela GTIM 13, seja ela GTIM 14, ou seja, referente a produtos ou unidades logísticas, a sua empresa poderá fazer o teste, caso a sua empresa queira, é claro. Então, quando a planilha estiver já toda preenchida, basta clicar na opção de testar importação, que aí logo em seguida vai aparecer esse quadro a vocês, com essa informação de testar importação, e aí vocês vão poder selecionar uma dessas 3 opções que aparecem, que são gerar GTIMs para novos produtos. A segunda opção é inclusão de GTIMs de produtos não cadastrados no CNP. E tem a última parte, que é a alteração, atualização dos dados de produtos cadastrados. Ou seja, por meio dessa planilha, a sua empresa vai conseguir fazer essas 3 ações. E aí, é claro, gerar GTIM 13 para novos produtos, basta a sua empresa não preencher aquela coluna chamada GTIM, porque o CNP vai gerar automaticamente. Inclusão de GTIM é esse processo que nós estamos fazendo, que é o que mais ocorre, e alteração, atualização dos dados dos produtos cadastrados, basta a sua empresa manter todas as outras informações iguais e alterar o que for necessário. Então, após ter toda essa informação, basta clicar ali em iniciar teste, como deixei destacado para vocês na linha pontilhada em laranja. Após isso, clicando em iniciar teste, vai aparecer uma notificação para você de que o teste foi iniciado, e aí é importante sempre verificar o status desse processo, ou seja, o status desse teste. Então, para verificar isso, basta a sua empresa clicar no desenho da pasta, que tem aqui ao lado direito, que eu deixei para vocês na linha pontilhada. Na opção abaixo, nós temos baixar resultado. Na empresa aqui, eu não sei. Para poder verificar essa opção. E na última parte, basta você verificar a coluna da planilha. Eu deixei para vocês ali a imagem de resultado importado com sucesso, mas é claro, vai aparecer neste local também, nessa última coluna. Então, por exemplo, o GTIM não confere, é um exemplo. Então, se o GTIM não confere, é importante a sua empresa fazer um levantamento interno, verificar se o GTIM foi preenchido corretamente. E aí, se não foi, basta
fazer o download de uma nova planilha e preencher de novo corretamente e fazer esse processo para que a sua importação possa acontecer. Então, esse é o processo para verificar o status do teste. E aí, quando o teste é feito, a sua empresa já pode partir para o processo final, ou seja, para a importação em si. Então, após o teste, basta clicar na opção de iniciar importação, porque vai aparecer de novo aquela janela com as 3 opções, que são gerar GTIM, inclusão do GTIM e atualização do GTIM. Então, escolhendo qual é a opção que a sua empresa está fazendo, qual é o processo que a sua empresa está fazendo no momento, basta clicar em iniciar importação, porque para verificar o resultado é o mesmo processo. Ou seja, clicar no desenho da pasta, depois baixar o resultado e depois verificar na última coluna da planilha se está tudo ok ou se tem algo de divergente para que precise ser preenchido. Tem algo aqui que eu gostaria de destacar para vocês. O que acontece? Às vezes, algumas empresas entendem que o resultado da planilha pode ser utilizado para poder fazer o upload de novo no CNP, mas não pode. Essa planilha que é baixada para poder verificar o resultado é somente para a sua empresa acompanhar qual foi o status, onde está o erro ou se está ok. Então, por exemplo, se tiver erro, vai ter que baixar uma nova planilha zerada e preencher todas as informações novamente. Por quê? Porque se a sua empresa utilizar a mesma planilha do resultado, vai dar conflito e o CNP não vai aceitar essa informação, essa importação. Temos alguma dúvida, Vitor? Uma pergunta aqui que foi muito oportuna. Em caso de produtos que são vendidos para mais de um país, para mais de um mercado, como que a pessoa deve cadastrar o país de origem na planilha? Ok. Na verdade, o país de origem vai continuar o mesmo, que seria, no caso, por exemplo, o Brasil, e aí o país de destino que mudaria. Então, basta você clicar naquela opção que nós vimos anteriormente, que vai aparecer lá na setinha as opções dos países. Então, vai aparecer lá Brasil, Estados Unidos, Canadá, etc. E aí, se você selecionando a opção em que o seu país vai circular, ele já fica salvo essa informação, aí você já consegue dar continuidade também nesse processo de importação. E antes da gente partir para as próximas perguntas, algumas pessoas estão questionando, eu vou frisar isso também no final, mas nós enviaremos todo o conteúdo da apresentação para vocês, tá? Então, se por algum momento a imagem não ficou tão nítida, não se preocupem, os slides serão enviados, os links de acesso também serão enviados, e ao final nós sempre carregamos essas apresentações no YouTube para que vocês possam assistir novamente, caso desejem tirar alguma dúvida. Continuando, Lucas, referente ao processo de importação, eu posso alterar a configuração original da planilha? Não, não é possível alterar a configuração original da planilha. Por quê, pessoal? Isso aqui é algo muito importante que eu gostaria de explicar. O que acontece? Se a configuração original da planilha for alterada, o seu processo dará erro com certeza. Então, por exemplo, acontece da empresa ocultar algumas abas que não são ali obrigatórias, algumas informações que não são obrigatórias acabam ocultando, pintar alguma célula, deixar em negrito, aumentar o tamanho da fonte, mudar o tamanho da fonte, enfim. O que acontece? Se tudo isso for feito, mesmo que seja algo mínimo, algo básico, o seu processo dará erro. Então, é importante manter todas as informações, a estrutura que está ali já na planilha, é importante não alterar nada, para que não dê nenhum erro e você não tenha problema, não tenha retrabalho em fazer esse processo de importação novamente. Uma pergunta aqui também de uma das pessoas que está assistindo, Lucas. Qual é a quantidade máxima de linhas que podem ser carregadas numa planilha? E eu acho também importante citar qual é a quantidade máxima que a gente recomenda por planilha, Lucas. Ok, isso faz parte até de uma das perguntas que nós separamos aqui, que vocês vão receber hoje ainda. O que acontece? Nós, da GS1, recomendamos que a sua empresa coloque na planilha até 10.000 códigos, ou seja, até 10.000 linhas. Porque passando disso, pode acontecer de ter alguma falha no processo. Então, para que a sua importação ocorra de forma tranquila, nós recomendamos que seja feita essa quantidade de até 10.000 linhas.
E é importante lembrar que alguns casos que ultrapassem, então, por exemplo, vocês têm 20, 30 mil produtos para cadastrar, vocês podem quebrar isso em mais de uma planilha e colocá-las para carregar no sistema em momentos separados. Isso vai facilitar e vai agilizar o processo. Tem uma outra pergunta também, Lucas. Qual que é o tempo de importação, qual que é o prazo que tem entre carregar a planilha no sistema e os códigos estarem cadastrados? Ok. Pode aparecer a notificação para você de até 48 horas úteis, por exemplo. Tá? Mas é importante a sua empresa sempre acompanhar esse processo, porque pode ser que isso ocorra antes. Então, por isso que nós colocamos essa informação, essa notificação de até. Tá? Então, não se preocupe se aparecer lá, por exemplo, até 48 horas úteis, e aí a sua empresa ficar preocupada, poxa, mas eu precisava já agora, enfim. Por quê? Isso depende da quantidade de acessos que as empresas dos mais variados segmentos estão fazendo no CNP e também da quantidade de linhas que a sua empresa está colocando nessa planilha. Então, por isso que acaba tendo um link dessa pergunta com a outra, por isso que nós orientamos que a sua empresa coloque aí até 10 mil códigos nessa planilha para que ocorra de forma tranquila o seu processo. Certo. E, Lucas, é possível usar a planilha de resultado para subir os dados no CNP? Não, isso daqui acaba sendo até um pouco repetitivo, como eu disse antes, mas não é possível. Então, a planilha de resultado é somente para a sua empresa poder acompanhar o status de todo o processo. E aí, estando ok, não tem nada a fazer. Estando algo de errado, alguma informação incorreta, basta a sua empresa fazer o upload novamente de uma nova planilha e preencher todas as informações e fazer o upload novamente no CNP. Ok? Para que não ocorra nenhuma divergência, nenhum problema no seu processo. Certo. A pergunta abaixo nós acabamos respondendo de forma antecipada por conta da pergunta de um dos participantes. Lucas, Okay. Na paralela, é possível gerar todos os novos códigos de uma só vez pela planilha, ao invés de cadastrar um por um dentro do portal do CNP? Sim, é possível. Algumas empresas acabam tendo uma quantidade bem alta de códigos e aí acabam querendo gerar todos de uma só vez. É possível, sim. Então, a única diferença nesse processo é que a sua empresa não precisa preencher o campo de GTIM, como eu disse, porque o CNP vai acabar gerando automaticamente. Ou seja, a sua empresa preenche todos os outros campos obrigatórios que estão destacados em cinza escuro e só não preenche o GTIM, porque aí essa informação será carregada de forma automática. E existem orientações na planilha, no caso de dúvidas ao preencher? Sim, existem. As orientações estão nas abas. Então, como eu mostrei para vocês, nós temos as abas de instrução e glossário. Lá contém todas as orientações possíveis referente a esse processo de importação. E também, como nós vimos quando nós posicionamos o mouse na coluna, já aparece como deve ser preenchido, que informação tem que ser inserida nesse local. Então, é muito importante. Caso vocês tenham dúvidas, basta verificar nesses 3 locais para que a sua empresa não preencha nenhuma informação de forma incorreta e não gere retrabalho nesse processo de importação. E a GS1 Brasil, ela disponibiliza algum serviço para importação de dados, Lucas? Sim, nós temos um serviço já específico para isso, nós chamamos de tratamento de lista. Então, algumas empresas pode ser até que já tenham escutado falar a respeito disso, mas já explicando para todos vocês. O tratamento de lista é simples, consiste num processo onde um especialista da GS1 acompanha toda essa ação de importação até que os dados dos seus produtos possam subir aí a nossa plataforma, possam ser feitos o upload. Tá? Então, para isso, se a sua empresa tiver interesse nesse processo, basta enviar um e-mail para nós, que é atendimento@gs1br.org, solicitando esse serviço e tem que informar na parte de assunto essa questão do tratamento de lista. Por quê? Porque após isso, nós já vamos direcionar ao nosso setor específico que cuida dessa parte, para nós entrarmos em contato e começarmos a explicar todo o processo e a questão dos valores financeiros também. Então, caso a sua empresa
esteja com dificuldade nesse processo de importação, mesmo acompanhando ali na ajuda glossário, ajuda instrução ou nas colunas, basta fazer esse processo que aí nós já entramos em contato, explicando ponto a ponto referente a isso. E aí, lembrando para todos que o processo de importação, como o Lucas mencionou, ele serve tanto para que vocês cadastrem códigos que vocês já têm gerados, como ele também serve para caso vocês tenham necessidade de gerar uma quantidade grande de lotes. Ao invés de vocês acessarem um por um dentro do CNP, vocês podem acessá-los vocês podem gerá-los de forma massificada dentro utilizando a planilha de importação. Ok. Então, Lucas, essas foram as dúvidas, né? Pode prosseguir. Ok. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Essas foram as orientações referentes a todo o processo de importação. Relembrando, nós vamos encaminhar para vocês hoje todo esse material, todos os slides, essas questões todas explicadas. Nós vamos encaminhar também os fax com as dúvidas que vocês tiveram nesse processo, nessa apresentação de importação. E nós estamos deixando aqui também os nossos canais de atendimento, caso vocês tenham dúvida, tanto no WhatsApp, no chat ou no e-mail. Muito obrigado pela atenção de vocês. E hoje nós falamos sobre como utilizar o CNP por meio da planilha de importação, e explicamos situações como gerar o código de barra em massa pela planilha, importar diversos códigos já gerados, como fazer o download do template correto, quais campos são obrigatórios durante o preenchimento e o que informar nesses campos, e as diferenças dos processos de geração, tanto do GTIM 13 quanto do GTIM 14. Esperamos que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para a gente. Os nossos canais de relacionamento estão disponíveis na tela para vocês verificarem. E lembrando, nós enviaremos todo o conteúdo dessa apresentação para vocês, inclusive o vídeo para que vocês possam assistir. Algumas pessoas perguntaram, os vídeos eles são carregados no YouTube ao final da apresentação. Os links que nós mostramos, nós também enviaremos para vocês. Algumas perguntas que surjam, fiquem à vontade para continuar perguntando no chat. Caso alguma pergunta que a gente não consiga responder, nós enviaremos uma FAQ junto com esse material, respondendo essas perguntas para vocês também. Nós nos colocamos à disposição de todos, inclusive devido ao isolamento que estamos passando por conta do Covid, a nossa equipe está em home office pronta para apoiar vocês. Expandimos os nossos canais de relacionamento. Hoje vocês podem falar com a gente utilizando tanto o Messenger do Facebook, quanto o WhatsApp, através do telefone que está na tela, o e-mail ou o chat acessando o link que está na tela, ou dentro do portal da GS1. Foi um prazer.